explicações de hoje são sobre as atividades que estão na semana 4 do PET 1 do sexto ano. O tema dessa explicação são as fontes orais, que são as entrevistas que o historiador faz para poder compreender um evento, a vida de alguém ou ainda um contexto histórico. Mas você está lembrando como é feita a pesquisa histórica? Como a história é escrita? Ela é escrita a partir do trabalho do historiador, que questiona as fontes históricas e, a partir de então, escreve uma tese, uma pesquisa com os resultados dos seus questionamentos às fontes. E que fontes são essas mesmo? São todos os vestígios da presença humana. Pode ser desde quadros, fotos, selos, documentos, qualquer objeto ou ainda as entrevistas, que é o que a gente chama de fontes orais. Mas por que as fontes orais são tão importantes e tão interessantes? Porque elas conseguem, primeiro, preencher algumas lacunas da pesquisa. Como assim? Tem coisas que os documentos e os objetos não conseguem responder. Por exemplo, o que se passou numa ligação telefônica? Só quem passou por essa ligação, só quem ouviu, que consegue reproduzir. Além disso, um documento tem a sua própria história. Uma foto, por exemplo. Qual a história daquela foto? Qual o contexto em que ela aconteceu? Só quem estava lá naquele momento que vai poder contar. A partir do trabalho de alguns historiadores, como o Alessandro Portelli, Ecleia Bossi e Paul Ricoeur, a gente conseguiu entender que os testemunhos orais, as fontes orais, eram muito mais do que só preencher lacuna. Elas são, então, uma fonte única para se entender como as pessoas pensavam, como elas viviam, os costumes e ainda compreender como que há uma mudança no pensamento. Além disso, a maioria das fontes não traz também algumas informações sobre aquelas pessoas que são marginalizadas. Os documentos escritos, por exemplo, trazem muito do que há no oficial. E as pessoas comuns, os operários, os trabalhadores, as pessoas mais pobres, o que há de registro delas? As fontes orais permitem que essas pessoas sejam valorizadas tanto por poderem expressar a sua vivência, quanto por também poderem demonstrar a cultura popular e as tradições. Dessa forma, as fontes orais valorizam as tradições, as festas populares, o modo de viver das pessoas que estão marginalizadas naquelas sociedades também em que não há o costume em se escrever, em guardar documentos escritos. Outra coisa que é preciso compreender é que as fontes orais são muito importantes para alguns campos da história, como a história contemporânea, a história recente e a história do tempo presente. Através do acervo, do conjunto de entrevistas e de gravações, a gente consegue entender a vivência bem pertinho da vida do historiador, sem precisar buscar um documento que está lá longe. Por exemplo, o CPDOC, que é o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, da Fundação Getúlio Vargas, tem desde 1975 um acervo, um conjunto de entrevistas que reúne mais de 5.000 horas de gravações. Muitas partes desse acervo estão abertas à consulta. Bom, mas peraí, será que as entrevistas então trazem uma verdade absoluta? Como assim verdade absoluta? Uma verdade verdadeira de tudo que aconteceu? Não. Elas expressam um fato, uma época histórica, a partir da vida daquela pessoa que está contando. Assim, quando a pessoa conta, ela valoriza as pessoas, as vivências e as lembranças e as histórias de vida. Bom, acho que agora você já consegue fazer as atividades, né? Mãos à obra!